Você já teve a sensação de que algo estava observando você enquanto dormia? Não foi sua imaginação. Você já acordou no meio da noite com a sensação de que algo estava te observando, com aquele arrepio na espinha, o coração acelerado e a certeza absoluta de que não estava sozinho no quarto? Se sim, saiba que você não está louco. E não foi apenas sua imaginação. Você pode ter experimentado um dos fenômenos mais perturbadores do sono humano. Hoje vou te levar para uma jornada ao fundo do iceberg dos eventos mais inexplicáveis que acontecem enquanto dormimos. Prepare-se, após este vídeo, você nunca mais olhará para sua cama da mesma forma. Te prometo que, ao final, vou revelar o que realmente pode estar acontecendo durante esses episódios. A ciência convencional tenta explicar, mas muitos especialistas concordam que existe algo muito mais profundo por trás desses fenômenos do que simples impulsos elétricos no cérebro. Tudo começa na superfície do nosso iceberg, os sonhos lúcidos. Aquele momento quase mágico em que você está sonhando e de repente percebe: espera aí, isso é um sonho, e então assume o controle total da narrativa. Já aconteceu com você? Imagine voar sobre cidades inteiras, atravessar paredes como se fosse um fantasma ou conversar com pessoas que já se foram. Nos sonhos lúcidos, as regras da física não existem. Você é literalmente o deus daquele universo particular. O que poucos sabem é que existem técnicas para induzir esses sonhos voluntariamente. A mais famosa é o teste de realidade. Durante o dia, você repetidamente se pergunta: estou sonhando agora? E faz algo impossível, como tentar atravessar uma parede ou flutuar. Obviamente, na vida real, isso não vai funcionar, mas o objetivo é criar um hábito mental tão forte que você comece a fazer isso automaticamente dentro dos sonhos. E quando fizer, bingo, você perceberá que está sonhando. Mas fique atento. Alguns praticantes relatam que, após dominarem essa técnica, começaram a ter dificuldade em distinguir o que é real do que é sonho, como se os limites entre os mundos começassem a se dissolver. Descendo um pouco mais no nosso iceberg, encontramos um fenômeno ainda mais inquietante: o falso despertar. Você jura que acordou, levantou da cama, começou o seu dia normal, mas segundos ou minutos depois, algo estranho acontece. Um objeto muda de lugar sozinho, a gravidade parece diferente, ou você simplesmente sente que algo está errado, e então a realização te atinge como um soco no estômago. Você ainda está dormindo. Tudo o que experimentou nos últimos minutos foi apenas um sonho extremamente realista. E o pior, isso pode acontecer várias vezes seguidas, como um loop infinito de realidades falsas. Imagine acordar, ir ao banheiro, escovar os dentes, tomar café e de repente perceber que ainda está na cama. Então você realmente levanta, vai ao banheiro e novamente percebe que ainda está dormindo. Esse ciclo pode se repetir 3, 4, às vezes 10 vezes seguidas. Já sentiu essa angústia? Esse desespero de não saber se realmente acordou? Cientistas cognitivos sugerem que esses falsos despertares podem ser uma espécie de mecanismo de defesa do cérebro, como se ele estivesse testando cenários antes de permitir que você realmente desperte. Mas por quê? O que nosso cérebro estaria tentando nos proteger? Avançando mais fundo no nosso iceberg, chegamos ao sonambulismo. Ao contrário do que muitos pensam, não é apenas andar dormindo. É muito mais complexo e perturbador. No sonambulismo, seu corpo está completamente ativo, realizando tarefas às vezes extremamente complexas, enquanto sua consciência está profundamente adormecida. Você não controla suas ações. E o pior, não terá nenhuma lembrança delas ao acordar. Existem casos documentados de pessoas que dirigiram carros por quilômetros, prepararam refeições elaboradas, tocaram instrumentos musicais, enviaram e-mails e mensagens de texto coerentes, e até mesmo cometeram crimes violentos, tudo enquanto dormiam profundamente. Um caso famoso é o de Kenneth Parks, que em 1987 dirigiu 23 quilômetros até a casa de seus sogros em Toronto, onde matou sua sogra e feriu gravemente seu sogro, tudo enquanto dormia. Ele foi absolvido do crime após especialistas confirmarem que sofria de sonambulismo extremo. Pense nisso. Seu corpo pode estar realizando ações complexas enquanto você está completamente inconsciente. É como se outra entidade assumisse o controle temporariamente. Alguns pesquisadores sugerem que durante o sonambulismo, partes primitivas do nosso cérebro assumem o controle, operando independentemente da nossa consciência. Mas o que realmente acontece é ainda mais misterioso, porque algumas pessoas são mais propensas a isso
E o que desencadeia esses episódios? A ciência ainda não tem respostas definitivas. Mergulhando ainda mais fundo, encontramos o fenômeno do sonho dentro do sonho. Como aquele filme famoso de Christopher Nolan, A Origem, você fica preso em camadas infinitas de realidade onírica. Cada vez que pensa que acordou, descobre que ainda está sonhando. Uma experiência típica começa assim. Você está tendo um sonho normal, talvez sobre voar ou estar em um lugar desconhecido. De repente, acorda na sua cama, aliviado que foi só um sonho. Você se levanta, começa seu dia, mas então percebe detalhes estranhos. O relógio mostra horas impossíveis. As portas levam a lugares errados. E então você percebe, ainda está sonhando. Então acorda novamente, só para descobrir minutos depois que ainda está em um sonho. Alguns relatos descrevem pessoas que ficaram presas em até 7 camadas diferentes de sonhos, cada uma mais profunda e desorientadora que a anterior. É uma experiência profundamente perturbadora. Imagine não saber se realmente acordou ou se está apenas em mais uma camada de ilusão. Essa sensação pode persistir mesmo depois de realmente acordar, deixando uma dúvida inquietante. Será que estou realmente acordado agora? Neurologistas sugerem que isso pode ser resultado de breves interrupções no ciclo do sono REM, o estágio em que sonhamos. Mas como explicar a complexidade dessas experiências, a precisão dos detalhes, a sensação avassaladora de realidade? Continuando nossa descida no iceberg, chegamos a um fenômeno raramente discutido, mas extremamente comum: a síndrome da cabeça explosiva. Não, sua cabeça não explode literalmente, mas pode parecer que sim. Pessoas com essa condição relatam ouvir sons extremamente altos no momento de adormecer ou despertar, como uma explosão dentro da cabeça, um estrondo ensurdecedor, uma porta batendo com força sobrenatural, o estalo de um tiro. Alguns descrevem como um relâmpago atingindo diretamente seus crânios. O mais estranho, ninguém mais na casa ouve o barulho, porque ele acontece exclusivamente dentro da sua cabeça. Não é uma alucinação auditiva comum, pois ocorre especificamente na transição entre estar acordado e dormindo. Cientistas acreditam que pode ser causada por um atraso no desligamento de certas áreas do cérebro durante a transição para o sono. Mas isso não explica porque algumas pessoas experimentam isso regularmente por anos, enquanto outras nunca passam por isso. Já nas profundezas do nosso iceberg, encontramos um dos fenômenos mais aterrorizantes: a paralisia do sono. Seu corpo fica completamente imobilizado enquanto sua mente está totalmente acordada e alerta. Você não consegue se mover, não consegue gritar, não consegue nem mesmo mexer um dedo. Fisiologicamente, seu corpo produz uma substância durante o sono REM que paralisa temporariamente seus músculos para impedir que você atue seus sonhos. A paralisia do sono ocorre quando sua mente acorda, mas seu corpo continua produzindo essa substância paralisante. Mas o verdadeiro terror não é a imobilidade. São as alucinações que frequentemente acompanham a paralisia. Figuras sombrias observando você do canto do quarto. Criaturas se aproximando lentamente da sua cama. Ou pior, sentindo algo sentado sobre seu peito, pressionando, sufocando você lentamente. Essas figuras têm diferentes nomes em diferentes culturas. Na Terra Nova é o Ag. Na China é o chinês letra, Yashuang, ou fantasma pressionando o corpo. No Brasil é o famoso pisadeira. No Japão é o kanashibari. Em praticamente todas as culturas ao redor do mundo, existe um nome para essa entidade que te visita durante a paralisia do sono. O mais intrigante, as descrições são quase idênticas em todas essas culturas, mesmo entre pessoas que nunca tiveram contato entre si. Uma figura sombria, geralmente humanoide, mas com características distorcidas ou animais, frequentemente usando um chapéu ou capuz, e sempre com intenções malévolas. Como explicar essa semelhança universal? São apenas manifestações do nosso inconsciente coletivo, como sugeria Jung? Ou existe algo mais profundo acontecendo? Sinto calafrios só de pensar nisso. E se não fossem apenas alucinações? E se durante esses momentos de paralisia estivéssemos realmente percebendo algo que normalmente não conseguimos ver? Mas ainda não chegamos ao fundo do iceberg. Existe um fenômeno ainda mais inquietante, raramente discutido mesmo entre especialistas em sono: a experiência extracorpórea induzida pelo sono. Pessoas que passam por isso relatam flutuar acima de seus próprios corpos
adormecidos, observando-se de cima. Algumas conseguem viajar pela casa, observar outros cômodos, até mesmo sair completamente e visitar outros lugares. O mais impressionante são os relatos verificáveis. Pessoas que, durante essas experiências, viram ou ouviram coisas que estavam acontecendo em outros lugares, informações que não teriam como saber normalmente e que posteriormente foram confirmadas como verdadeiras, como o caso documentado em 2014 no Hospital Universitário de Genebra, onde uma paciente relatou detalhes precisos sobre uma cirurgia acontecendo em outra sala durante seu episódio de experiência extracorpórea. Detalhes que ela não tinha como saber. A ciência tradicional tenta explicar isso como uma combinação de sonhos vívidos com informações obtidas inconscientemente. Mas essa explicação parece insuficiente diante dos relatos cada vez mais numerosos e precisos. Agora vamos mergulhar no fundo absoluto do nosso iceberg, o lugar onde poucos ousam ir: os visitantes noturnos. Em todas as culturas existem relatos de visitantes que aparecem durante o sono: os íncubos e súcubos da tradição medieval, os Olduvs da mitologia nórdica, o Lider húngaro. Em todas as tradições existem entidades que visitam as pessoas durante o sono. A ciência moderna descarta esses relatos como superstição ou como explicações pré-científicas para fenômenos como a paralisia do sono. Mas isso não explica a consistência dos relatos, a semelhança entre as descrições, a sensação avassaladora de uma presença real, não apenas imaginada. Muitas pessoas relatam sentir uma presença observando-as dormir, às vezes por dias ou semanas seguidos. A sensação de ser observado é tão forte que algumas pessoas desenvolvem insônia crônica pelo medo de dormir. Um estudo da Universidade de Zurique descobriu que quase 60% dos adultos já tiveram a sensação de uma presença invisível ao menos uma vez na vida, geralmente durante a noite no quarto, enquanto tentavam adormecer. É apenas paranoia, sugestão, ou existe algo mais acontecendo? E agora, como prometi no início, vou revelar o que alguns pesquisadores sugerem que pode estar realmente acontecendo durante esses fenômenos estranhos do sono. Vários neurocientistas de vanguarda, como o Dr. Michael Persinger da Universidade Laurentiana, propõem que durante certos estados alterados de consciência, incluindo os fenômenos do sono que discutimos, nosso cérebro pode estar interagindo com dimensões alternativas da realidade. A teoria propõe que nosso cérebro funciona como uma espécie de receptor para a consciência, não como seu gerador. E durante certos estados, especialmente na transição entre sono e vigília, esse receptor pode momentaneamente sintonizar em frequências diferentes da realidade. Isso explicaria a consistência dos relatos em diferentes culturas e épocas. Não seriam apenas alucinações, mas experiências genuínas de outras dimensões da realidade que normalmente não percebemos. Ou, como sugere o Dr. Thomas Metzinger da Universidade de Mainz, nosso cérebro poderia estar detectando aspectos do universo que normalmente são filtrados durante a consciência desperta, como se nossos filtros perceptivos se desligassem parcialmente durante esses estados alterados. E se os fenômenos estranhos do sono não fossem defeitos ou falhas, mas sim vislumbres de uma realidade mais ampla, e se fossem portais para dimensões alternativas da consciência que ainda não compreendemos completamente. Pense nisso. Talvez quando sentimos que estamos sendo observados durante a noite, realmente estamos. Talvez quando vemos figuras sombrias durante a paralisia do sono, não sejam apenas alucinações. Talvez quando flutuamos acima de nossos corpos, realmente estejamos experimentando uma forma diferente de consciência. É uma perspectiva assustadora, mas também fascinante. Sugere que existe muito mais no universo e em nós mesmos do que normalmente percebemos. E você, já experimentou algum desses fenômenos estranhos do sono? Já teve a sensação inexplicável de ser observado enquanto dormia? Ou conhece alguém que passou por experiências semelhantes? Conta nos comentários suas experiências. Cada relato nos ajuda a entender melhor esses mistérios profundos da consciência humana. E não se preocupe se tiver dificuldade para dormir após este vídeo. Afinal, agora você sabe que não está sozinho. Milhões de pessoas ao redor do mundo compartilham dessas experiências misteriosas. Lembre-se, o que vivenciamos durante o sono pode ser tão real ou mais quanto o que experimentamos acordados. A fronteira entre sonho e realidade
realidade talvez seja muito mais tênue do que imaginamos. Esta noite, quando você fechar os olhos, preste atenção, observe, sinta, e talvez, apenas talvez, você perceba que nunca está realmente sozinho na escuridão. Não esquece de seguir o canal para mais conteúdos sobre os segredos que a ciência ainda não consegue explicar completamente. No próximo vídeo, vou revelar os segredos mais perturbadores sobre o déjà vu e como ele pode ser um indício de que vivemos em uma simulação. Você não vai querer perder. Até lá, bons sonhos, se você conseguir dormir.